Daqui a meia hora eu vou dar aula, então é bom eu conseguir gravar esse vídeo em 10, 15 minutinhos. E o que que é esse vídeo? Falar um pouco sobre como a escrita pode ajudar nos processos de transformação e da onde veio esse vídeo. Ontem alguém colocou lá numa caixinha do Instagram sobre mudança, e aí eu comentei, a escrita pode servir de apoio para os processos de transformação e perguntei, você está tentando transformar alguma coisa na sua vida ou você está lidando com uma mudança que a vida te apresentou e que de repente você não pediu. Esse segundo ponto, né, mudanças que a gente não buscou, mas que acontecem o tempo todo, né, a vida está cheia de imprevistos, cheia de obstáculos e questões para a gente lidar. Eu vou falar em outro vídeo. Hoje eu vou falar só do primeiro ponto, que é quando a gente quer transformar alguma coisa e a gente está tentando buscar caminhos para fazer isso. Como que a escrita pode servir de suporte para isso? Então, até coloquei alguns itens aqui para comentar bem rapidinho. Esse vídeo não vai ser muito profundo nem muito extenso, mas supondo que você tenha ali um caderno, você tem um diário, você tem ali um bloco de anotações, em que você escreva constantemente como que essa escrita pode te ajudar, essa escrita expressiva, terapêutica, ou seja, uma escrita que não tem uma forma técnica, não tem uma forma ficcional necessariamente, né? É uma escrita íntima. Como que essa escrita pode te ajudar? Por que que ela pode te ajudar? Vou partir de um ponto que não é o meu ponto, mas só para trazer isso já, e porque é uma questão importante, que é o seguinte: é, em alguns processos terapêuticos, o suporte da escrita existe, tá? E de uma forma bem diferente da forma como eu trabalho, por exemplo, né? Porque a gente trabalha aqui com escrita expressiva, escrita terapêutica, porém, você tem em alguns tipos de processos terapêuticos, em alguns tipos de abordagens psicológicas, inclusive, o suporte da escrita no sentido de fazer alguns planos, de acompanhar alguns processos, por exemplo, o que você pensou quando você sentiu tal coisa, analisar aí crenças, pensamentos recorrentes, ou quando em alguns grupos de apoio, se a pessoa está tentando aderir a um plano alimentar, a uma dieta, alguma coisa, você ter ali um diário do que você está comendo, o que você está fazendo, né? E você ter um registro escrito disso. Então, esse é um tipo de trabalho que existe, não é o tipo de trabalho que eu faço, mas de alguma forma a gente também está aí usando o suporte da escrita para manter bem no nosso horizonte o que está se modificando, com que frequência, como que está acontecendo, e isso pode ser, para algumas pessoas, muito valioso, no sentido de trazer ali alguma espécie de insight com relação à intensidade, né, de alguns pensamentos, a recorrência de algumas ações, alguns comportamentos. Para outras pessoas pode ser um processo angustiante de você ficar ali muito focada, né, nesse micro do micro da coisa, e te deixar um pouco mais ansiosa com aquilo que você está tentando mudar. Mas, só para a gente já passar por isso, esse tipo de exercício existe e você pode, né, usar sozinha, procurando com suporte de um psicólogo, de um terapeuta, para você acompanhar ali algumas questões que você está tentando ativamente identificar ou modificar. Então, você tem um objetivo específico ali, você vai acompanhar esse objetivo específico por meio da escrita. Agora, para a escrita expressiva terapêutica, essa escrita livre, que você vai ali todo dia escrever, seja de manhã, seja em outro horário, no seu diário, no seu caderno, né, no seu bloco de notas, enfim, a gente tem outros caminhos, né, para pensar como que essa escrita dá suporte, dá apoio às nossas transformações. Então, lá no livro O Caminho do Artista, já falei várias vezes, não sou apaixonada por esse livro, não, mas tem algumas coisas interessantes. A Julia Cameron vai trazer uma frase que eu acho bem legal, que é assim, ela recomenda as páginas matinais, né? Que é você escrever ali de forma corrida, sem muito plano, escrever tudo que vem na cabeça por alguns minutos diariamente, pela manhã, né? Pela manhã é interessante que a gente ainda está nesse estágio limiar, esse estágio de transição para o dia. Eu gosto de escrever de manhã também por causa disso. Acho que, além de criar uma rotina de escrita, é um momento privilegiado do dia, porque a correria não começou ainda, então você acordar 10, 15 minutos mais cedo para poder
sentar e escrever antes de começar a fazer lancheira, se trocar, o que quer que seja que você tenha que agilizar pela manhã, é bom, porque depois o dia acaba atropelando a gente, né? E a gente preserva ainda esse momento de transição entre o sono, o sonho e o despertar, que é um momento em que a gente está com imagens, né, dos sonhos aí ainda afloradas, a gente ainda não está lidando com questões do dia a dia, então ela recomenda que se escreva de manhã. E aí ela diz o seguinte: conforme a gente vai fazendo as páginas matinais, é comum que os mesmos temas se repitam, né? Então, vamos supor que eu tenha ali uma questão de relacionamento, e essa questão, ela aparece frequentemente, ela vai aparecendo ao longo da minha semana, e eu vou repetindo, 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 né? Aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vivendo. Ela diz: é praticamente impossível você ficar reclamando da mesma coisa várias e várias vezes e você não fazer nada para mudar isso, você não procurar uma saída. E eu concordo, porque quando a gente simplesmente fala, ou simplesmente pensa ou sente, isso gera um incômodo, mas esse incômodo é facilmente distraído por outras coisas que possam estar acontecendo, que venham acontecer ao longo do seu dia. Agora, quando a gente começa a escrever, a gente vai criando um corpo concreto, né? Aquilo vai ganhando realmente forma, aquilo vai ficando ali no papel, esse registro, a gente vê a nossa letra, a gente vê as palavras que a gente usa, a gente, por mais que não esteja analisando essa escrita a princípio, a gente vai enxergando isso do lado de fora, que não acontece quando a gente só está pensando ou falando, né? Então, quando a gente escreve, a gente enxerga aquilo fora da gente. E aí você tá constantemente às voltas com as mesmas questões, começa a gerar uma inquietação, um certo incômodo, né? Que pode te levar a querer, de fato, se engajar, investir tempo, investir libido, energia nessa transformação que você quer fazer. A gente também tem nos diários, nas páginas matinais, que quer que seja a sua forma de escrita, a possibilidade de entrar em interlocução com a gente mesmo. Então, é como se a gente conseguisse conversar com a gente, né? Quando a gente faz diário, a gente ao mesmo tempo é sujeito dessa escrita e objeto dessa escrita, porque muitas vezes a gente está se investigando como objeto e a gente pode conversar com a gente. Conversar com a gente quer dizer que eu não vou ter ali uma preocupação com a censura que opera, né, no meu discurso quando eu estou conversando com outras pessoas. Então, pode ser que dentro dessa questão que eu estou tentando transformar, tem algum nível ali de constrangimento ou alguma coisa que para mim é mais íntima, mais privada, que eu não vou abrir para os outros, mas que ali no meu diário eu consigo abrir para mim e eu consigo olhar para isso e voltar a isso e conversar comigo mesma, né? Me perguntando, inclusive, por que você quer mudar isso? E o que é possível fazer? Que transformação é essa? E imaginar. Né? Então, na escrita, a gente não está em contato só com o nosso pensamento racional, com o nosso pensamento lógico, com o nosso raciocínio do dia a dia, né? Com os nossos prós e contras, com analisar assim as circunstâncias, a gente também pode entrar em contato com outras imagens, símbolos, imaginações, né? Então a gente pode imaginar. E esse instrumento do imaginar, ele é uma força propulsora para as transformações, porque eu preciso conseguir de alguma maneira visualizar, entrar em contato com esse estado de espírito, né? Que eu suponho que possa me acompanhar nessa transformação. Então, vamos supor que eu grite com as minhas filhas e a transformação que eu quero é parar de gritar com as minhas filhas. Então, eu quero ser uma pessoa mais paciente, de repente, eu quero ser uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais. Enfim, quero cuidar disso de outra maneira. Para isso, eu preciso imaginar, né, estar ali naquela cena com as crianças agindo de uma forma diferente.
E não só imaginar, no sentido de criar uma ceninha na minha cabeça, mas também entrar em contato com a emoção que eu suponho, né, que vai estar atuando em mim naquele momento, que eu vou estar mais calma, mais serena, mais tranquila. E aí eu consegui, de fato, já, mesmo sem ter vivido aquilo, me sentir afetada por aquilo. E isso é verdade, né? Isso não é bruxaria. Quando a gente começa a pensar em problemas, se eu vou sair, eu sei que eu vou enfrentar um trânsito horrível, eu posso já me sentir ansiosa, já sentir meu corpo se contraindo, já sentir um mal-estar, só de saber que eu vou passar por isso e eu não estou passando ainda. Então, eu entro em contato de uma certa forma, eu me conecto com as emoções que estão ali e com os efeitos que isso tem sobre o meu corpo. A mesma coisa para quando a gente quer transformar alguma coisa de uma forma mais afirmativa, né? A gente entrar em contato com isso que eu suponho que seja, né? Porque eu não vivi ainda aquele estado de espírito, aquelas emoções associadas ali, aquela cena que vai se desenrolar de uma maneira diferente. E isso, quando a gente escreve, é possível. A gente pode criar esses cenários, imaginar esses cenários. E eles não têm um compromisso com a realidade concreta, né? Tem um compromisso com essa questão íntima que eu estou trabalhando, né? Outra coisa que a escrita faz por nós, e isso pode auxiliar nesses processos de transformação, é a gente sair do automático. Porque quando a gente está no nosso dia a dia, a gente entra muito facilmente no modus operandi, a gente faz as coisas sempre do mesmo jeito, a gente às vezes passa, né, a semana e fala, meu Deus, já é quinta-feira, já é sexta-feira, eu nem vi a semana passando. Quando a gente fala de transformações, acho que tem um aspecto muito interior, muito denso, muito profundo, muito subjetivo, muito de elaboração, de maturação, de prontidão que vai se desenrolando ao longo do tempo, mas também tem muitas vezes questões de hábitos, né? Questões ali mais ligadas realmente a conseguir se comprometer dentro da rotina com alguma coisa que você sabe que vai dar sustentação para aquilo que você está querendo transformar. E quando a gente está muito no automático, nem a nossa cabeça se lembra, né, disso que a gente quer fazer e nem o nosso corpo vai para esse lugar. Então, quando a gente escreve, principalmente se você conseguir escrever um pouquinho de manhã, ou de repente antes de dormir, enfim, algum horário que pareça que vá te preparar para aquilo, você já pode trazer esses elementos para a sua escrita, saindo desse automático do dia a dia e aí explorando, né, essas outras possibilidades e imaginando em torno daquilo que você deseja modificar. Então, em vez de eu, né, vou pegar um exemplo bem besta, só para a gente entender assim bem o que eu tô falando. Se eu, todo dia quando eu acordo, eu tomo banho, e de repente eu quero transformar, né? Faz de conta que isso é uma grande transformação. Eu quero tomar banho na hora do almoço, por qualquer motivo eu quero passar o meu banho para a hora do almoço. Se eu estou no automático, eu vou levantar e meio que meu corpo vai sozinho lá para o chuveiro, porque é algo que eu estou habituada a fazer, né? Então a gente se habitua muito facilmente às coisas. E aí, se eu quero mudar isso, se eu, cara, bom, deixar meu caderno ali e de manhã né, eu já consegui escrever e entrar em contato com isso que eu quero inserir no meu dia, que eu acho que vai ser uma peça importante para essa transformação, de repente eu já não vou sair correndo para entrar no chuveiro assim que eu acordar, né? Eu consigo ali, de uma certa maneira, me orientar de uma forma mais intencional e menos automática. O sair do automático também pode fazer com que a gente tenha insights, né? Eu acho que assim, a gente não pode exigir que a escrita provoque insights, principalmente o tempo todo, né? Senão vai acontecer. Tem muita coisa que a gente vai escrever que vai ser mais da ordem de um desabafo, de um tirar de dentro de mim, colocar nesse suporte que causa uma sensação de alívio, né? Uma catarse. Mas tem outras coisas que, conforme a gente escreve, a gente vai entrando em contato com coisas que a gente pensa e investigando, né, um pouco a si mesmo ali e realmente tendo percepções novas, tendo percepções diferentes, percepções que de repente elas não surgem quando eu estou
separando o uniforme da criança, ao mesmo tempo esquentando leite ali no fogão, e depois lembrando que eu tenho que anotar que eu tenho uma reunião, que eu tenho que fazer não sei o quê, e aí lembrando que eu vou ser cobrada, e aí lembrando que amanhã é dia de pagar mensalidade de não sei o quê. Então, quando a gente está inserida nessa lógica, é difícil você abrir esse espaço, que é um espaço de disponibilidade interna, para você se dedicar ali àquele momento e escrever, né? É difícil de abrir esse espaço de disponibilidade para que pensamentos novos, ideias novas, né? Para que a criatividade atue um pouco sobre você. E para isso, esse momento da escrita também pode servir. Também tem uma questão, né? Que daí é uma questão bem simples, ligada a essa coisa de a gente poder entrar em interlocução com a gente mesmo, é que os processos de transformação muitas vezes são solitários, né? A gente, às vezes, quando está tentando mudar alguma coisa, alguns exemplos que colocaram lá no Instagram foi casamento, transição de carreira, enfim, caiu meu batom. São coisas que, às vezes, a gente conta com os outros, mas que depende em grande parte de uma intencionalidade, de uma postura, de um alinhamento, de uma execução, enfim, da nossa parte, né? Então, o diário, o suporte da escrita, também pode fazer esse lugar de algo com o que contar, que não te custa muito, que não te exige muito tempo, que não joga na cara o que você falou, que não te cobra pela decisão que você tomou ontem e hoje não conseguiu, né, levar adiante. Enfim, não tem julgamento, mas te acompanha nesse processo e melhor, ainda cria um registro, né? Caso você queira voltar. Então, se você quiser depois, né, voltar ali para o início do seu processo e ver tudo pelo que você passou, tudo que aconteceu, tudo que você enfrentou, todos os obstáculos que surgiram, todas as conquistas que você teve, você consegue acessar isso, né? Essa espécie de relatório de mudança, não sei como dizer. Num outro vídeo, vou interromper agora, né? Como eu falei, foram só algumas ideias aqui lançadas, a gente pode falar mais sobre isso, falar sobre isso mais a fundo, inclusive, né? Tem exercícios também de escrita que, de propósito, podem, né? Te ajudar a pensar em como colocar em prática algumas questões aí acerca dessas transformações que a gente tenta fazer na nossa vida. E a gente sabe que isso é difícil, isso é exigente demais. Mas esse vídeo, então, foi só para falar, né, dar uma pincelada aqui nesse assunto. Num outro vídeo, vou falar um pouco sobre as mudanças que a gente não escolhe, né? Então, quando a vida te lança um negócio, aí você tem que se agilizar para conseguir administrar. Então, nesse caso, como que a gente pode lidar com a escrita? Vou falar um pouco também sobre algumas obras literárias que eu julgo que são especiais, assim, no sentido de ajudar a gente a lidar com as adversidades. Vou ver se consigo fazer isso para a semana que vem, mas por hoje vou parar por aqui.